A paz do Senhor, meus irmãos, a agenda de leitura de sábado, 1º de outubro de 2022, tem como título Diótrefes, exemplo de um mau líder. O texto bíblico se encontra na terceira carta do apóstolo João, no versículo 9, que diz assim: Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Queridos, o Senhor Jesus enfatizou ali a contradição, daqueles que não são exemplos a ser seguido. Ele disse que nesses casos, o ensino deve ser observado, embora a conduta do ensinador não, conforme está lá em Mateus 23, do versículo 1 ao 3. Se o pregador, queridos, deixa de praticar aquilo que prega, a palavra de Deus não é invalidada. Contudo, o ministro é desqualificado como um exemplo. Ou seja, alguém não pode estar no púlpito ou qualquer outra esfera do ministério apenas porque possui conhecimento ou habilidade. A autoridade, queridos, é estabelecida por meio do exemplo. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, também falou acerca disso, como está escrito: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. Um pregador, queridos, que não vive aquilo que prega, perde as qualificações para o exercício do ministério. Ele não perde o conhecimento da palavra de Deus que o levou a pregar, mas sim a autoridade para falar sobre aquilo que conhece, porém não está praticando. Muitos se tornam verdadeiros profissionais no exercício do ministério, seja pregando, seja ensinando, conduzindo a adoração ou mesmo liderando e aconselhando. São habilidosos no que fazem, mas a sua conduta não reflete a Cristo. Substituem a responsabilidade de ser pelo fazer. Também esquecem que, além da própria desqualificação, ainda servem de tropeço a outros e atrapalham o progresso do reino de Deus. Vamos tentar entender, queridos, o que desqualificaria a Paulo, e qualquer outro ministro do Senhor no texto aí de 1 Coríntios, que acabamos de ler, Por exemplo, se o pregador caiu em pecado, não perdeu o conhecimento bíblico que possuía, tampouco a habilidade de comunicação, mas ele perdeu o exemplo. Se o ministro de adoração caiu em pecado, ele não perdeu a voz, tampouco a afinação, mas ele perdeu o exemplo. Então, líder, cuidado com as suas atitudes, com seu modo de viver fora da igreja, pois você é exemplo para os seus liderados. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.